Olá, tudo bem? Eu sou Marina Martins Marques e hoje nós vamos falar sobre pais. Afinal, hoje, domingo, é Dia dos Pais. E talvez, assim como eu, o seu pai não está presente para vocês passarem o Dia dos Pais juntos. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Bom, gente, esse vídeo não estava programado para hoje. Ele estava na minha grade de programação para o canal, mas enquanto eu estava me arrumando para poder gravar o vídeo sobre medo, eu estava orando e o Espírito Santo de Deus falou fortemente comigo para eu usar esse Dia dos Pais para transmitir uma mensagem. Talvez você não saiba um pouco da minha história e ao longo desse canal você vai me conhecer um pouco mais, mas quando eu tinha 11 anos, o meu pai faleceu. Pra mim, o domingo, Dia dos Pais, é um domingo agitado, né? Porque meus filhos comemoram com o pai deles, meu esposo, o Dia dos Pais. Eu vou contar mais pra frente no canal com mais detalhes que trouxe pra mim a perda do meu pai. Mas assim, hoje já não dói tanto, sabe? Não incomoda mais tanto ver as pessoas comemorando o Dia dos Pais com seus pais e eu não tendo a presença do meu pai. Não sei por qual motivo você não está comemorando esse Dia dos Pais. Talvez ele esteja longe, talvez por alguma doença, alguma situação, talvez os últimos acontecimentos no mundo e no país fez com que você perdesse o seu pai. Eu não sei o que aconteceu. O fato é que talvez esse domingo pra você esteja com um vazio, ou seja um domingo que você queira ficar não olhando as mídias sociais. Eu vou contar um pouco o que aconteceu. Eu não era assim muito próxima do meu pai. Ele trabalhava bastante. Eu sei que ele me amava, mas nós não tínhamos assim uma intimidade, sabe? Um relacionamento de fato. Eu lembro do meu pai assim dessa forma. Nós não tínhamos um contato, sentar e eu conversar com ele. Ele era presente, mas nós não tínhamos aquela intimidade de conversar e eu contar pra ele os meus sonhos, os meus medos. Isso não existia. Naquele dia, então, aconteceu aquilo e eu fui pra sala falar com Deus. Eu acho que ali foi a primeira vez que eu fiz a minha primeira oração, sabe, gente? Aquele dia eu falei com Deus, como uma conversa, sabe? Derramei ali, assim, chorei. Eu acabei me revoltando com Deus, porque naquele dia eu fiz uma oração tão sincera, sabe? Pela primeira vez eu havia falado com Deus e Deus não tinha aceitado o meu pedido. Depois que Deus não fez o que eu havia pedido, a partir dali aconteceram várias coisas na minha vida. Depressão, vontade de não existir mais, vontade de morrer. E aquilo me trouxe uma angústia, me trouxe até uma raiva de Deus, porque eu não podia ouvir falar sobre Deus, porque eu falava, Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele tinha deixado meu pai vivo. Mas isso eu vou contar com mais detalhes em outro vídeo. Mas hoje eu sei que tudo está na vontade e na permissão de Deus. Tinha chegado a hora do meu pai. Não sei se você percebeu, mas eu coloquei palavras-chave nesse vídeo. Coisas que eu não tinha com meu pai terreno, o meu pai José. Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como que é o seu relacionamento com o seu pai terreno, não sei se é pai de sangue ou se é pai de coração. Eu não sei se o seu pai abandonou você, a sua família, a sua mãe quando vocês eram pequenos ou quando vocês já eram maiores. Eu não sei se o seu pai faleceu. Eu não sei se você não conhece o seu pai. O que eu quero dizer aqui agora é que existem pais terrenos que vão embora e deixam marcas. A partida do meu pai me deixou marcas, mas aos 14 anos eu conheci Jesus, eu conheci Deus mais de perto. Eu fui apresentada a Deus de uma forma que eu nunca tinha escutado. Um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que faz a vontade dele e a vontade dele é soberana e é perfeita, mesmo que a gente não entenda, sabe? O que eu quero te falar é que eu e você não somos órfãos de pai, não! Nós temos um pai eterno, um pai soberano, um pai todo-poderoso, que é o Senhor Deus. Mas você fale pra mim, Marina, assim como você na sua adolescência, eu não acredito em Deus. Ou eu tive coisas que me levaram a me afastar de Deus, ou eu tive ilusões com Deus, coisas que me machucaram, que eu pedi pra Deus e Deus não cumpriu na minha vida. Então Deus não existe, eu não acredito em Deus. Mas o que eu quero te dizer é que Ele é real. Eu também fiquei por muitos anos revoltada com Deus. E hoje, olhando pro meu caminho até aqui,
Olhando pro meu passado, hoje eu tô com 28 anos, então 17 anos se passaram desde que meu pai José faleceu. E eu vi durante toda a minha trajetória o cuidado e o amor de Deus. Talvez você não esteja sentindo isso agora. Talvez dentro do seu coração ainda existe um peso, uma amargura, um vazio, mas eu posso te dizer que Deus é real. E que se hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo, você está me assistindo, é porque a graça e a misericórdia dele me guardou durante todos esses anos. Ele é real. A palavra de Deus diz que Ele é nosso Pai. Sabe, Jesus, Ele é incrível, Ele veio, Ele era o primogênito de Deus, Ele veio na terra para morrer no meu e no seu lugar. Nos nossos pecados, eu sou falha, eu não sou perfeita. Acredito que você também não, mas Jesus já sabia disso e mesmo assim Ele veio para a terra e morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, filhas de Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o lugar de filhos. Isso é incrível. Que amor é esse? Eu tenho 2 filhos, o Miguel e o Kalel. Eu jamais entregaria os meus filhos para morrer no lugar de um monte de pessoas falhas, cheias de erro. Jamais. Eu amo os meus filhos, não mais do que Deus, porque eu aprendi isso, que o amor a Deus e Deus é acima de todas as coisas. Mas eu sei que Deus me deu os meus filhos e eu amo muito eles, mas eu jamais entregaria um para morrer em favor do outro. Entende? Jamais faria isso. E foi o que Deus fez. Ele entregou o seu filho para morrer no lugar dos outros e nos fazer filhos de Deus. Olha que incrível isso, olha que forte. Talvez você não acredite nisso hoje, mas sabe como essa palavra, isso se tornou verdade na minha vida? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Quando eu aprendi que Deus é o meu Pai e que através da morte lá na cruz de Jesus, eu fui feita filha de Deus, eu comecei a olhar para este livro, para estas palavras, como uma carta de amor que Deus escreveu. Com esta visão, nós entendemos o amor de Deus. E eu entendi que eu não era órfã de pai. Eu entendi que eu tinha um pai que cuidava de mim todos os dias. E talvez ele não fazia as minhas vontades porque ele sabe o melhor para mim. Porque ele sabe o meu futuro. Porque ele sabe os desejos do meu coração. Deus é incrível. Ele é um pai amoroso. E talvez você não esteja entendendo as coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Mas eu posso te garantir que se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, Ele vai fazer sempre o melhor. Talvez, como eu disse, você não entenda, talvez Ele não cumpra o que você pediu, assim como Ele não cumpriu o que eu pedi há 17 anos atrás. Eu pedi pra Ele que Ele deixasse o meu pai terreno vivo, mas era o tempo do José fechar os olhos para essa terra e para a eternidade. Então nós podemos colocar a nossa vida em Deus, sabe? Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele é incrível, Ele sabe o futuro. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Então talvez Ele não te dê as coisas que você está pedindo hoje, porque Ele tem algo muito melhor para você. Existem algumas passagens na Bíblia que comprovam e provam que Ele é o nosso Pai. E talvez você tenha passado por essas palavras, ou talvez você não lê a Bíblia. E eu tô aqui para de uma forma real, sabe? Sem religiosidade, sem me mostrar santa, porque como eu disse, eu não sou perfeita, mas eu estou sendo aperfeiçoada por Cristo e a cada dia pelo Espírito Santo de Deus e aprendendo mais através desta palavra. Eu também não sou a dona da razão e da verdade, só existe um, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu, aqui com este canal e através deste vídeo, eu quero passar essas informações pra você, sabe? Eu sofri tantos anos com esses pensamentos na minha cabeça de que eu não era amada, de que eu não tinha um pai, de que Deus talvez não me amasse, e até chegar a acreditar que Deus nem existia, de tanta raiva, de tanta amargura que tinha dentro do meu coração. A verdade é que quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus,
uau, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E quando eu vi que ele cuidava de mim quando eu era criança, até os meus 11 anos, e mesmo na minha adolescência, quando eu olho para minha história, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a sua misericórdia, eu vejo o seu amor. Eu quero que você pare um pouco esse vídeo, ou agora, ou quando ele terminar, e comece a olhar para a sua história com essa ótica, com esta visão. De quantas coisas aconteceu na sua vida que Deus transformou toda maldição em bênção, e que você pode olhar e ver em pequenos detalhes a mão de Deus agindo na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te tocado. Eu espero que você, a partir de hoje, comece a olhar a Deus como Deus Pai, aquele que nos ama, que nos guarda e que sabe o melhor para nós. Quantas vezes o Miguel ou o Caleão me pedem alguma coisa e o que eles recebem é um não, porque eu e o pai deles sabemos o que é melhor para eles. Sabemos que talvez aquilo que eles estão pedindo é na hora errada, não é para aquele momento, mas para depois, logo depois. Ou sabemos que aquilo vai machucar ele naquele momento, que ele ainda precisa crescer e amadurecer. Assim é Deus nas nossas vidas. Às vezes nós temos desejos do nosso coração, temos petições para Deus, mas Ele sabe, porque Ele é um Pai, e Ele sabe que talvez aquela coisa não é o melhor para nós, ou aquele momento não é o momento de nós recebermos. Eu quero que você, a partir de hoje, olhe para Deus com esses olhos de Deus Pai, de Deus amoroso, de Deus que cuida, de Pai que corrige também, porque nós pais corrigimos os nossos filhos porque nós queremos que eles andem num caminho correto, que eles sejam boas pessoas, que eles façam um bem para o próximo, que eles não machuquem os outros. Então ele é um Deus e um Pai amoroso, mas é um Pai que corrige também. E isso é por amor, isso é para o nosso crescimento. Deus é maravilhoso e transforma realmente as nossas vidas através de Jesus Cristo. Mas às vezes existem dentro de nós bloqueios, até pensamentos que nós precisamos mudar para poder ter essa intimidade. E eu mesmo dentro da igreja, há muitos anos, não conseguia ter um relacionamento tão íntimo com Deus. Muitas coisas mudavam na minha vida. Por quê? Porque algo do meu passado não me fazia enxergar Deus como um Deus Pai, mesmo eu estando dentro da igreja. Então eu entendo que talvez o que você está sentindo e fala, não, Marina, isso não faz sentido, né? Deus Pai. Talvez para você que já é mais conhecedor da palavra, faça, mas assim como eu, demorou muitos anos para de fato entender e sentir que Deus é Pai, sentir de verdade que Deus é Pai. Agora eu tô lendo um livro que é os 5 Linguagens do Amor das Crianças, que eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando sobre ele, o que eu tô aprendendo sobre ele. Mas uma parte muito interessante falou o seguinte, que as meninas, desde pequena tem assim, contato físico da mãe ou do pai, né? Sempre tem mais do que até os meninos. É um erro muito grande os meninos também não ter esse contato físico, tanto da mãe quanto do pai, né? Se possível. Uma parte muito importante que falou assim, que as meninas a partir dos 11 anos precisam mais da presença do pai. Hoje em dia, muitas famílias no Brasil e no mundo não tem mais aquela formação de mãe, pai, filho ou filhos, né? Às vezes é a mãe sozinha cuidando dos filhos pra cima e pra baixo, e é difícil, mas a mãe tem que fazer o papel de mãe e pai, e minha mãe, desde que meu pai faleceu, teve que cumprir esses 2 papéis, cumpriu com excelência. E as meninas, aos 11 anos, precisam que o tanque delas sejam mais cheios de amor pelos próprios pais, né? Seja tanto toque físico, ou presentes, ou tempo de qualidade, enfim. Tem lá os 5 tipos, né? Que a pessoa se sente amada. E foi muito interessante isso, porque aí me fez lembrar que foi exatamente a idade em que meu pai faleceu, a idade em que o meu pai nos deixou, né? Quando eu tinha 11 anos. Então, a partir dos 11 anos, o meu tanque de amor não foi mais enchido pela figura do pai, né? Não teve mais isso, e foi um ponto muito importante, e isso desencadeou as coisas da minha adolescência e que eu trouxe para minha vida adulta, né? A gente vai falar mais sobre o livro, se você tem, leia e você vai entender o que eu estou falando.
E isso é uma verdade. E eu não tive esse amor vindo parte da figura paterna. Com isso eu tive muitos problemas até de relacionamento com Deus. Então primeiro veio a parte de revolta com Deus, depois eu já dentro da igreja, já convertida ao Senhor Jesus, às vezes eu não tinha aquela intimidade, parecia que tinha algo barrando, uma barreira entre eu e Deus. Por quê? Porque eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido que havia esses bloqueios em mim. Eu nem sabia que depois dos 11 anos as meninas tinham essa necessidade de ter o tanque cheio através do amor da figura paterna. Então, depois que eu entendi isso, que eu falei, uau, faz todo sentido, tudo que eu passei na minha adolescência e trouxe pra minha vida adulta. E quando eu rejeitei isso, coloquei diante de Deus e entendi bloqueios, coisas foram quebradas na minha vida. E eu comecei a olhar, a entender que Deus é um Deus Pai. Então talvez hoje você não enxergue Deus desta forma, porque existam coisas dentro de você, algum bloqueio, alguma coisa no seu passado com o seu pai, coisas mal resolvidas que precisam ser resolvidas. Eu não tenho mais como resolver com meu pai José, mas depois que eu entendi que ele fez o melhor dele, eu entendia e recebia amor de uma forma e ele não sabia. E ele fazia como? Como um serviço, né? Ele trabalhava e queria dar sempre tudo do bom e do melhor pra mim, pra minha mãe e para as pessoas que estavam à volta dele. Ele era uma pessoa que ajudava muito, mas essa não era uma forma de amor que na época eu entendia como amor. Hoje eu entendo, é uma forma de eu demonstrar o amor, é forma de serviço, eu servir, fazer as coisas, limpar. Eu tenho essa característica e era a dele também. Só que eu, criança com 11 anos, não era dessa forma que eu era abastecida com amor. Era com um tempo de qualidade, com o toque físico. Então, isso se perdeu. Isso gerou algo dentro de mim, um vazio dentro de mim. Talvez você pare agora para pensar e relembre o seu passado com o seu pai, as coisas que não ocorreram de formas muito boas, ou o seu passado sem um pai. E entenda que tudo isso que está acontecendo na sua vida, talvez esses pensamentos, esses sentimentos foram gerados e vieram por conta dessas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer no passado. Mas o que eu posso te dizer é, Jesus pode te libertar de tudo isso. E quando nós entendemos, mudamos os nossos pensamentos, como eu entendi o que havia acontecido comigo no passado, e aí depois desencadeou a depressão e tantas coisas da minha vida adulta, mas quando eu entendi, eu coloquei tudo diante de Deus. Como assim? Eu falei com Deus que eu tinha entendido e que eu tinha perdoado e que eu tinha liberado, porque não havia mais o que fazer. O passado passou, não tem mais o que fazer. E o que eu ia fazer com essas informações a partir de agora? Talvez se seu pai fez coisas ruins com você ou pra você, que você possa perdoá-lo e libertá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entenda que ele é um ser humano e ser humano é falho e ser humano erra e vai continuar errando, mas que o único que é perfeito é o nosso Senhor Jesus. Então eu entendi, mudei a minha forma de pensar do meu passado, do que aconteceu, tô enxergando com uma outra ótica. A partir disso, lendo a Bíblia, eu comecei a enxergar Deus de uma forma diferente. Deus como pai. Às vezes a gente lê, né, que Deus é pai, mas devido às coisas que aconteceram com os nossos pais terrenos, nós não vemos isso como uma coisa boa. Traz até uma certa... a gente quer uma certa até distância de Deus, mas a verdade é que Deus não é como os nossos pais terrenos. Ele não é falho, ele é perfeito em tudo. Então ele sabe o melhor pra gente. Então eu quero que a partir de hoje, a partir desse vídeo, você olhe para Deus e entenda que ele não é como nossos pais dessa terra. Ele é perfeito em tudo. E tudo que ele faz é porque ele nos ama e porque ele quer o melhor pra gente. Ele sabe o nosso futuro. Então às vezes ele não nos dá algo porque ele sabe o que é melhor pra nós. Que esse vídeo tenha vindo de encontro com o teu coração e que a partir de hoje você olhe a Deus como o Deus Pai, o seu Pai, que cuida de você a cada dia, a cada momento. Amém? Ah, e se você quer aprender mais de como Deus é um Pai maravilhoso, eu vou te indicar este vídeo aqui,
O link está na descrição do vídeo, é só você clicar. Confere lá. E então, vamos juntas nessa jornada rumo a um propósito maior? Eu espero que sim. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!